4 histórias reais de terror. Quando tive uma briga com meus pais, tive que me mudar. Estava sem sorte em termos de situação de vida e só conseguia dormir no sofá dos meus amigos por um tempo. Estava procurando em todos os aplicativos e sites de colegas de quarto e apartamentos e encontrei algo que chamou minha atenção. Um homem chamado Luke havia listado um quarto para alugar em sua casa térrea de 3 quartos. O preço do aluguel era $1.200 por mês. E ele basicamente seria meu senhorio e colega de quarto, pois também moraria na casa. Ele fez questão de anotar no anúncio que estaria fora de casa a maior parte do tempo e que o locatário teria o lugar só para si muitas vezes. Ele colocou em letras maiúsculas algumas regras básicas, incluindo nenhuma festa, nenhuma grande reunião, nada de beber na sala de estar e nada de uso do porão. Pareciam regras bastante padrão. Fui ver a casa pessoalmente e conheci Luke. No segundo em que ele abriu a porta, percebi que ele era um pouco recluso. Seu comportamento era quieto e um pouco estranho. Ele me mostrou a casa e percebi que ele estava nervoso, porque a voz dele tremia e ele gaguejava. O quarto era de bom tamanho e a planta da casa era boa, com um layout aberto, o que significava que a cozinha, a sala de estar e a sala de jantar eram todas um grande espaço aberto. Por $1.000 por mês na minha área era um roubo. Ele estabeleceu mais algumas regras básicas pessoalmente e enfatizou novamente que eu não podia entrar no sótão ou no porão, pois os usava para armazenamento. Achei justo e no local disse a ele que estava interessado. Apertamos as mãos, saí e 2 dias depois eu estava me mudando. Não redigimos qualquer tipo de aluguel ou contrato. Eu simplesmente pagaria a ele mensalmente no primeiro dia de cada mês. Eu me acomodei rapidamente. O quarto que eu estava alugando já estava mobiliado com uma cama e móveis básicos. Então, tudo que eu realmente precisava fazer era pendurar um pouco da minha decoração de parede e encher a cômoda e o armário com roupas. O quarto tinha uma fechadura, felizmente. E ele me deu a chave para que eu pudesse trancá-lo quando ele não estivesse em casa, o que parecia um bom gesto no início. Luke nunca me contou o que ele fazia no trabalho. Ele apenas me disse que normalmente não estaria em casa. Mas eu rapidamente aprendi que isso não era verdade. Sempre que eu voltava do trabalho, o carro dele estava sempre na garagem. Rapidamente comecei a ouvir sons altos fora do meu quarto à noite. Passos e portas abrindo e fechando constantemente. Uma noite saí no meio da noite para ir ao banheiro e percebi que a porta do porão estava aberta. Fui até o topo da escada e olhei para baixo. Havia uma luz fraca vindo de baixo, aparentemente de um canto distante, fora de vista. Ouvi sons de batidas vindos de lá de baixo. Eram 2 da manhã e eu me perguntava o que ele poderia estar fazendo lá embaixo. Então, o estrondo parou e Luke apareceu no pé da escada e olhou para mim. Era tão assustador que descrever em palavras não faz justiça. Ele parecia visivelmente irritado enquanto olhava para mim. Eu me desculpei e disse que só estava indo ao banheiro. Ele, quase com raiva, respondeu e fechou a porta do porão. Eu o ouvi trancá-la. Fui ao banheiro e depois voltei para a cama. Fiquei acordado por um tempo depois disso, com a mente acelerada, me perguntando o que ele estava fazendo. Cerca de 1 semana depois, voltei para casa e percebi que a porta do meu quarto estava destrancada. Eu sempre a trancava antes de sair todos os dias. Olhei ao redor do meu quarto para ver se faltava alguma coisa, e embora nada parecesse estar faltando, notei que algumas coisas tinham sido movidas. Minhas roupas nas cômodas não estavam mais empilhadas ordenadamente. Tinham sido reviradas, eu poderia dizer. A porta do armário também estava aberta. Foi então que percebi que ele tinha sua própria chave e provavelmente entrou no meu quarto e mexeu nas minhas coisas. Isso parecia uma clara invasão de privacidade e uma violação dos meus direitos de inquilino. Tive que descobrir como confrontá-lo sobre isso. Fui bater na porta do quarto dele, mas ele não atendeu. Seu carro estava na garagem mais uma vez, então ele tinha que estar em casa. Eu estava sentindo uma vibração tão estranha com tudo isso. Desisti e voltei para o meu quarto. Depois de colocar meu jantar no micro-ondas enquanto estava no meu quarto relaxando e assistindo TV, ouvi a porta do quarto de Luke se abrir. Aproveitei a oportunidade para me levantar e confrontá-lo. Fui para a sala e o peguei com pressa, prestes a sair de casa.
Eu o parei e perguntei se ele entrou no meu quarto. Ele olhou para mim com uma expressão vazia e diretamente disse, não. Eu respondi delicadamente, sem ser hostil, dizendo que a porta estava destrancada e alguns dos meus pertences pareciam ter sido revirados. Ele então alegou que eu tinha a única chave do meu quarto e que estava com pressa, que tinha que ir e saiu. Fiquei pasmo com tudo isso. Queria pedir conselhos aos meus pais, mas naquela época eu os odiava e não queria nada a ver com eles. Já estava de volta aos aplicativos e sites procurando outras listagens. Sabia que não queria ficar aqui. Então percebi que essa era a primeira vez que Luke não estava em casa enquanto eu estava. A curiosidade levou a melhor sobre mim e eu tive que verificar o porão. Verifiquei as janelas primeiro para ter certeza de que o carro dele havia sumido e foi então que fui abrir a porta do porão. Por estranho que pareça, não consegui encontrar nenhum interruptor de luz. Então, usei apenas a lanterna do meu telefone para navegar pelas escadas. Estavam tão barulhentas que senti como se estivesse em uma casa abandonada. Cheguei ao fundo e havia um tapete marrom que se enrolava nas paredes como se estivesse mal ajustado ao chão. Era um porão muito pequeno, pelo menos o cômodo principal. Havia apenas um sofá feio no meio da sala. Também havia um cheiro um pouco estranho lá embaixo, e o cheiro só piorou quando me aproximei da porta no canto. Tentei abrir a porta, mas infelizmente ela estava trancada. Ou talvez eu devesse dizer felizmente, porque não tenho certeza se realmente queria saber o que havia lá. Admito que aquele cheiro quase parecia esgoto bruto, mas pior. Fiz uma pequena varredura rápida pela sala principal do porão e não encontrei nada. Apenas algumas caixas de papelão coladas com fita adesiva que eu não ia abrir. Voltei para cima e fechei a porta. O resto da noite fiquei no meu quarto e nunca ouvi Luke voltar. Ele deve ter voltado depois que eu adormeci. Acordei. O quarto ainda estava escuro. Meu alarme não estava tocando. Outra coisa tinha me acordado. Ouvi o chão ranger ao lado da minha cama. Virei-me e vi Luke debruçado sobre minha cama olhando para mim. Gritei e ele me respondeu para me calar e então me perguntou se eu fui para o porão. Eu gritei, não, como você entrou aqui? Eu tranquei a porta. Ele então me perguntou, tem certeza? E eu gritei para ele, você entrou nesta sala quando eu não estava em casa. Ele respondeu, não. Então ele se virou e caminhou em direção à porta. Perguntei, como você entrou aqui então? E vi que ele levantou a mão no escuro. Ele não estava segurando nada. No momento, não sabia o que isso significava. Ele me disse antes de sair do quarto, acho que você deveria procurar outros arranjos de moradia. Então ele fechou a porta. Comecei a arrumar minha mala naquele momento. Não ia ficar nem mais um minuto naquela casa. Eu só queria sair de lá. Estava com as malas feitas e saí de lá em 1 hora. Dormi no meu carro naquela noite e acabei voltando para a casa dos meus pais no dia seguinte. Depois de explicar o absurdo que passei, algo mudou e eles foram mais receptivos em me receber de volta. Ainda me mudei 1 mês depois, mas meus pais e eu estamos bem agora. Se você escolher ter um colega de quarto aleatório online, apenas tome cuidado e use seu bom senso depois de conhecê-los. Oi, no meu primeiro ano de faculdade. Eu me mudei do campus para um prédio de apartamentos de estudantes. Meu colega de quarto foi designado para mim pela escola, no sentido de que ele era apenas outra pessoa que precisava de alguém para morar. Seu nome era David, e ele parecia um cara legal no começo. Ele era amigável, nos demos bem e até jogamos jogos juntos no fim de semana. A única coisa estranha era que ele tinha uma faca. Eu sempre o via com ela, até o vi dormindo com a faca na cama. Certa noite, acordei no meio da noite e ouvi David murmurando alguma coisa. Eu fiquei deitado na minha cama ouvindo, tentando entender o que ele estava dizendo. Ele estava dizendo coisas como, eu preciso, e eles estão vindo. Levantei-me da cama e caminhei até a porta do quarto quando ouvi o som de algo arranhando a porta. Eu a abri devagar e vi David deitado no chão com a faca na mão, arranhando a porta com a lâmina. Eu fiquei congelado por 1 segundo, não sabendo o que fazer. Então, David olhou para mim e disse, eles estão vindo. Eu perguntei, quem está vindo? E ele apenas respondeu, eles. Eu voltei para a minha cama e fiquei deitado lá, tentando processar o que aconteceu. No dia seguinte, David agiu como se nada tivesse acontecido. Eu não mencionei nada.
mas fiquei observando-o de perto depois disso. Uma semana depois, eu estava deitado na minha cama e ouvi David murmurando de novo. Desta vez ele estava dizendo: "Eu preciso sair." Levantei-me da cama e fui até a porta do quarto e vi David deitado no chão de novo, arranhando a porta com a faca. Ele olhou para mim e disse: "Eu preciso sair." Eu perguntei: "Sair de onde?" E ele apenas respondeu: "Sair." Eu voltei para a minha cama e fiquei deitado lá, pensando no que fazer. No dia seguinte, David agiu de novo como se nada tivesse acontecido. Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia o que. Eu conversei com um amigo meu sobre isso e ele me aconselhou a falar com o gerente do prédio. Eu fiz isso e expliquei o que estava acontecendo. O gerente me disse que ia falar com David e ver o que estava acontecendo. Depois disso, David começou a agir de forma ainda mais estranha. Ele me evitava, não falava comigo e passava a maior parte do tempo trancado no quarto. Uma noite, acordei com o som de alguém batendo na minha porta. Eu fui até a porta e abri, e vi David de pé lá com a faca na mão. Ele olhou para mim e disse: "Eles estão aqui." Eu perguntei: "Quem está aqui?" E ele respondeu: "Eles." Eu fechei a porta e liguei para a polícia. Eles chegaram em poucos minutos e levaram David para fora do apartamento. Depois disso, eu nunca mais o vi. O gerente do prédio me disse que David foi internado em um hospital psiquiátrico e que eu ia ter um novo colega de quarto. Eu fiquei aliviado, mas ainda tinha pesadelos com David por um tempo. Há alguns anos, quando ainda estava na faculdade, eu estava morando em um apartamento com 2 outros colegas de quarto. O apartamento era decente, mas não estava em uma das melhores áreas. Eu não tinha muita escolha, já que estava com um orçamento apertado. Meus colegas de quarto eram um cara chamado Tom e uma garota chamada Lisa. Nós nos dávamos bem na maioria das vezes, mas havia algo estranho sobre Tom. Ele era muito reservado e passava a maior parte do tempo trancado no quarto. Eu não pensei muito sobre isso no começo, mas comecei a perceber coisas estranhas. Uma noite, eu estava deitado na cama e ouvi barulhos vindo do quarto de Tom. Parecia que ele estava arrastando algo pesado pelo chão. Eu saí do meu quarto e fui até a porta de Tom para ver o que estava acontecendo. Quando cheguei lá, ouvi ele murmurando alguma coisa. Eu bati na porta e perguntei se estava tudo bem. Ele respondeu que estava tudo bem e que eu não precisava me preocupar. Eu voltei para o meu quarto, mas não consegui dormir direito depois disso. No dia seguinte, Lisa me disse que também ouviu barulhos estranhos vindo do quarto de Tom. Decidimos que íamos confrontá-lo sobre isso. Quando ele voltou para casa naquela noite, nós o chamamos para a sala de estar e perguntamos o que estava acontecendo. Ele ficou visivelmente nervoso e disse que não era nada, que ele apenas estava movendo alguns móveis. Nós não acreditamos nele, mas não sabíamos o que fazer. Decidimos deixar para lá e observar ele mais de perto. Alguns dias depois, Lisa e eu estávamos em casa quando ouvimos barulhos estranhos vindo do quarto de Tom de novo. Dessa vez, parecia que ele estava falando com alguém. Nós nos aproximamos da porta do quarto e ouvimos ele falando com alguém. Não conseguimos entender tudo, mas parecia que ele estava dizendo algo sobre "eles não podem me pegar e eu preciso terminar isso." Nós ficamos assustados e decidimos ligar para a polícia. A polícia chegou em poucos minutos e bateu na porta do quarto de Tom. Ele abriu a porta e parecia muito nervoso. Eles perguntaram se podiam entrar e ele deixou. Eles começaram a revistar o quarto e encontraram várias armas e munições escondidas. Tom foi preso na hora e levado para a delegacia. Depois disso, Lisa e eu mudamos de apartamento. Não queríamos ficar lá depois de tudo o que aconteceu. Depois descobrimos que Tom estava planejando algo muito sério e que ele tinha problemas mentais. Ele foi internado em um hospital psiquiátrico e nós nunca mais ouvimos falar dele. Foi uma experiência assustadora, mas estamos felizes que nada de pior aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa tranquila e reservada. Então, quando decidi que era hora de me mudar para o meu próprio lugar, não fiquei muito empolgado com a ideia de ter um colega de quarto. No entanto, meu orçamento não me permitia morar sozinho, então comecei a procurar alguém para dividir o apartamento. Foi assim que conheci Sarah. Ela parecia uma pessoa legal nas mensagens, e quando nos encontramos pessoalmente, tudo parecia bem.
Ela era uma estudante de artes, assim como eu, e tínhamos muitos interesses em comum. No começo, tudo correu bem. Nós nos dávamos bem e o apartamento era perfeito. No entanto, com o tempo, comecei a notar coisas estranhas sobre Sara. Ela sempre usava um anel prateado com um símbolo que eu não reconhecia. Eu perguntei a ela sobre isso uma vez, e ela apenas disse que era um presente de família. Não pensei muito sobre isso até que coisas estranhas começaram a acontecer. Uma noite, acordei com um som alto vindo do quarto de Sara. Era como se alguém estivesse batendo em algo. Levantei-me da cama e fui até a porta do quarto dela. Quando estava prestes a bater, ouvi uma voz estranha. Parecia que Sara estava falando com alguém, mas eu sabia que não havia mais ninguém no apartamento. Coloquei meu ouvido contra a porta e ouvi ela murmurando algo em uma língua que eu não entendia. Eu bati na porta e perguntei se estava tudo bem. Ela respondeu que sim e que eu não precisava me preocupar. Voltei para o meu quarto, mas não consegui dormir depois disso. No dia seguinte, perguntei a Sara sobre o que aconteceu na noite anterior. Ela disse que estava apenas praticando uma peça de teatro para a aula. Achei a explicação plausível, mas algo na maneira como ela falou me deixou desconfiado. Decidi que ia observar ela mais de perto. Algumas semanas depois, eu estava em casa sozinho quando ouvi um som estranho vindo do quarto de Sara. Eu sabia que ela não estava em casa, então fui até o quarto dela para ver o que estava acontecendo. Quando abri a porta, vi uma coisa que me deixou sem palavras. Havia símbolos estranhos desenhados no chão com giz, e o anel prateado de Sara estava no meio de um círculo. O quarto estava cheio de velas apagadas, e o cheiro de incenso era forte. Eu rapidamente fechei a porta e voltei para o meu quarto. Decidi que era hora de confrontar Sara sobre o que estava acontecendo. Quando ela voltou para casa naquela noite, eu a chamei para a sala de estar e perguntei sobre os símbolos e as velas. Ela ficou visivelmente nervosa e disse que era apenas um projeto de arte. Eu não acreditei nela, mas não sabia o que fazer. Decidi deixar